Hoje a gente vai mergulhar fundo no TMR, um teste psicológico feito para medir um tipo bem específico de memória. Vamos juntos descobrir o que ele realmente revela sobre a nossa capacidade cognitiva? Olha só para isso. À primeira vista parece um mapa bem complexo, talvez até um pouco confuso, né? Mas e se eu dissesse que esse diagrama guarda um segredo bem interessante sobre como a nossa mente funciona? E mais, sobre como os psicólogos conseguem medir uma das nossas habilidades mais importantes. Então, a grande pergunta é essa. O que esse mapa revela sobre a memória? É exatamente isso que a gente vai decodificar nos próximos minutos. Vamos entender o teste do começo ao fim, desde a tarefa em si, até o que os resultados realmente significam. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos ver o que é o teste, como a tarefa funciona, depois a gente desvenda o segredo do gabarito, aprende a calcular a pontuação e, por fim, interpreta o que tudo isso quer dizer. Vamos lá! Ok, começando pelo básico. O que é o teste TMR? Para começar, é bom saber que ele, cujo nome completo é Teste de Memória de Reconhecimento, não é algo isolado. Ele faz parte de um conjunto maior de avaliações, a chamada Bateria Geral de Funções Mentais. E como a própria capa do teste já entrega, o objetivo é bem direto. Ele foi criado para avaliar a habilidade de memorizar figuras geométricas. O ponto crucial aqui é a atenção aos detalhes, sabe? Tanto da forma quanto da cor de cada figura. E aqui está o ponto central. O TMR não mede a capacidade de alguém desenhar as figuras de cabeça. Não é isso. Ele mede a memória de reconhecimento, que é a habilidade de olhar para algo e dizer, opa, isso aqui eu já vi antes. Exatamente a diferença entre uma questão de múltipla escolha e uma dissertativa numa prova. Certo. Agora que já entendemos o que o teste mede, vamos para a parte prática. Como ele funciona na hora H. É um desafio bem simples, na verdade, dividido em duas etapas. É assim, ó. Primeiro, a tarefa é memorizar. A pessoa observa com atenção um conjunto de 4 figuras. Depois, a missão é encontrar exatamente aquelas mesmas figuras, com as mesmas formas e cores, que estão misturadas com um monte de outras nas páginas seguintes. E essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. Na parte de cima da página, a pessoa estuda aquelas 4 formas. E aí, na parte de baixo, precisa identificar quais delas estão presentes ali. Pode até parecer simples, mas o cérebro tem que trabalhar bem rápido para comparar e reconhecer. E a coisa não para por aí não. O teste continua por mais algumas páginas e cada uma delas está lotada de figuras que servem só para distrair. Isso acaba testando não apenas a memória, mas também a atenção e a capacidade de se concentrar no meio de todo esse ruído visual. Ok, chegamos na parte mais interessante na minha opinião. Como é que um teste que parece tão visual e talvez um pouco subjetivo é corrigido de uma forma objetiva e padronizada? Bom, vamos revelar o segredo. A primeira ferramenta é essa aqui, o crivo. É basicamente uma folha transparente com os furos nos lugares certos. O avaliador simplesmente coloca essa folha por cima da página de respostas e as marcações corretas aparecem através dos buraquinhos. Simples e muito eficiente. E este é aquele mapa que a gente viu lá no começo. Agora a função dele fica bem clara, né? Ele decodifica tudo. É o gabarito completo, mostrando a localização exata de cada figura correta em cada uma das páginas do teste. É a cola oficial que permite a correção precisa. Isso tudo nos leva a uma ideia muito importante para entender a essência do teste. O sucesso aqui não depende de sorte, não depende de chute, depende da capacidade de reconhecer com certeza, com precisão e conseguir ignorar todas as figuras que são só parecidas, mas não idênticas. Muito bem. Agora que a gente já sabe como as respostas são checadas, vamos ver como esses acertos se transformam num resultado que faça sentido. Como é que se calcula a pontuação? O número mágico aqui é 14. Existem 14 figuras corretas espalhadas pelo teste todo. Por isso, a pontuação bruta máxima que alguém pode conseguir é de 14 pontos, um para cada acerto. Mas veja bem, uma pontuação de, digamos, 10 pontos não significa a mesma coisa para todo mundo. E aqui está o pulo do gato. O resultado é comparado com tabelas de percentis, que são organizadas pelo nível de escolaridade da pessoa. Isso torna a avaliação muito mais justa e contextualizada. Vamos pegar um exemplo prático para essa tabela não parecer um bicho de 7 cabeças. Pense numa pessoa com ensino médio completo. Se ela acerta 8 figuras, fica no percentil 60 com uma classificação médio. Se essa mesma pessoa acerta 11, ela já salta lá para o percentil 90 e a classificação vira superior. A pontuação, então, só faz sentido quando é comparada. E, finalmente, vamos para a última parte. O que essas classificações, médio, superior, realmente querem dizer sobre a memória de alguém? Os resultados são distribuídos em um espectro de 5 classificações, que vão desde inferior até superior. Esse gráfico aqui mostra visualmente
como a performance é categorizada, criando uma espécie de hierarquia de desempenho. De forma geral, uma pontuação alta indica uma memória de reconhecimento visual bem forte e uma boa capacidade de focar nos detalhes. Por outro lado, uma pontuação baixa, e isso é bem importante, não é um diagnóstico, tá? Mas pode ser um indicador de dificuldades com atenção, concentração ou com a própria memória visual de curto prazo. Então, para a gente amarrar tudo que foi dito, o TMR mede a memória de reconhecimento visual. A pontuação é sempre relativa ao nível de escolaridade. E, o mais importante de tudo, ele é só uma ferramenta de avaliação na mão de um psicólogo, nunca um veredito final por si só.